Salve, 10, beleza? Luiz Carlos na área. Tem um motivo muito específico pelo qual algumas empresas já estão colocando código feito com IA em produção. E quem sofre todos os dias tentando usar IA para criar software geralmente não faz ideia qual é esse motivo. O curioso é que não tem nada a ver com um modelo melhor ou com um prompt melhor, nem com Copilot mágico. Na verdade, se você usa IA do jeito que muita gente está usando, ela vai realmente piorar o seu código. E é exatamente por isso que esse assunto está dividindo tanto a área de TI. Fica comigo, porque neste vídeo você vai entender por que alguns times aceleram com IA enquanto outros só criam mais problemas. Vamos lá. Já quero aproveitar para poder pedir o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo e também nos ajuda a crescer. Toda semana nós temos conteúdos top que nem esse aqui. E esse assunto do vídeo está totalmente relacionado com o nosso novo MBA. O MBA de Engenharia de Software com IA é uma formação para te preparar para esse novo momento, para saber usar IA de verdade, de forma profissional em todo o ciclo de desenvolvimento de software. Você vai saber usar IA na concepção, na arquitetura, no desenvolvimento, na entrega, no DevOps, na observabilidade. Então, é aquele MBA que vai alinhar a teoria e a prática do que você precisa no momento para dar aquele boost na sua produtividade, para abrir a sua visão em relação ao uso de IA na área de tecnologia. Dê uma olhada aqui no link da descrição, que você vai conversar com os nossos especialistas, entender mais detalhes sobre o MBA, e eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. Agora que estamos começando um novo ano, você vai ter um vibe que não é o vibe coding, mas uma nova vibe na sua carreira. Essa semana, um post do Reddit foi muito compartilhado no Twitter, todo mundo discutindo sobre isso. É um post no grupo de Vibe Coding. A pessoa fala que ela trabalha em grandes empresas, ou em FANGs, ou em empresas muito similares, e ela descreve ali o processo como que está sendo usado o IA no processo de engenharia. Então, eu quero ler junto com você para que a gente possa discutir esse post. Muitas pessoas comentaram sobre isso, e ele é muito interessante sobre essa visão, porque ela alinha totalmente com o que nós acreditamos aqui, com o que nós passamos no canal, e também com as nossas formações, que você deveria também pensar e refletir sobre isso para ver se você está alinhado com essa ideia, se ela faz sentido para você e para sua empresa. Então eu tenho aqui um modo de leitura em que a gente vai ler isso aqui juntos. Ele coloca aqui como nós estamos fazendo vibe coding nas FANGs, e na verdade não é um vibe coding que eles estão fazendo, muito longe disso na verdade, né. A tradução até não é fidedigna a isso, como a gente programa nas FANGs. Então ele fala: "E aí, galera, queria postar isso aqui porque tenho visto um monte de gente criticando quem não acredita usar IA para codar pode ser usado em código de produção. Isso simplesmente não é verdade". Aqui é o primeiro ponto, né? Se sua empresa não está utilizando inteligência artificial de alguma forma para poder colocar código em produção, isso já é uma realidade, isso não é nem discutível mais. Você está deixando dinheiro na mesa porque você está deixando de ser produtivo. Para dar mais contexto, eu sou um SWE de IA, ou seja, um Software Engineer de IA, que inclusive é a nova profissão que foi criada, com mais de 10 anos de experiência, metade das quais foram em FANGs ou empresas parecidas. Aqui é justamente ele dar o contexto. A primeira metade da minha carreira foi como engenheiro de sistemas, não como dev, embora eu programe há uns 15 anos já. Então esse aqui é o contexto. De qualquer forma, é assim que estamos começando a usar IA para código de produção. Então ele divide 7 itens explicando todo esse processo. Você sempre começa com um documento de design técnico. E aqui convém pegar a versão original. Nós temos a forma em inglês de se referir a isso, que o documento vai ser muito mais conhecido dessa forma, que é o Technical Design Document. É um documento técnico de alto nível que pessoas não técnicas, como C-levels, stakeholders, podem ler, entender o que vai ser desenvolvido, como pessoas
técnicas também. Então, ele alinha tudo, ele até fala sobre a questão aqui dos stakeholders. Então, esse TDD, que é o foco. Mas pode parecer que tudo começa pelo TDD, porque ele não coloca isso aqui bem. Ele fala que é aí que a maior parte do trabalho acontece. Esse documento, ele inicia como uma proposta. A questão é justamente que aqui nós temos uma espécie de um PRD, de um Product Requirement Document, um documento que vai especificar uma nova necessidade de negócio que vai ser desenvolvida. Esse documento técnico pode ser usado em várias fases. Pode ser que a empresa utilize dessa forma, mas a questão é justamente que, para não dar a entender que começa com esse documento técnico, nós temos uma proposta. Então, eu criei aqui um diagrama para poder deixar isso bem claro. Então, nesse início, nós temos essa proposta com documentos como um PRD, podemos ter ADRs relacionadas, etc, 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 qualquer coisa do que precisa ser desenvolvido do produto. Então, se você conseguir que stakeholders suficientes concordem com sua proposta, tem mérito. Você passa a desenvolver o design do sistema em si. Isso inclui arquitetura completa, integrações com outras equipes e etc. Então, nós temos um documento inicialmente que ele vai para stakeholders, para outras pessoas correlacionadas, e elas vão aprovar, vão criticar esse documento. Então, ele fica fazendo esse ciclo aqui de ida e volta. Ele está aprovado, não, volta, até que ele seja aprovado. Então, aqui nós teríamos esse TDD completo, esse design completo, que é essa primeira fase que ele está descrevendo. Então, na revisão de design, antes de começar o desenvolvimento, é aqui que o documento de design é totalmente detonado por engenheiros sêniores, aqui que vai para a parte técnica. Isso é bom, eu penso nisso como adiantar a dor. Justamente, ele tem que ser revisado, questionado, os porquês, comos, os trade-offs. Então, nós chegamos nessa etapa aqui. Desse documento agora vai ter a revisão de design, nós teremos os seniors, ou os líderes técnicos fazendo a revisão, e ele faz aquela mesma volta. Sim, não, pronto. Aí aqui agora vai chegar na parte de desenvolvimento. Então, se você não passar na revisão, agora você começa a parte do desenvolvimento. As primeiras semanas são gastas fazendo mais documentação em cada subsistema que será construído pelas equipes de desenvolvimento individuais. Aí vem a parte do desenvolvimento do backlog e o planejamento das sprints. É aqui que o dev trabalha com os PMs e os TPMs para definir as tarefas específicas que os devs individuais vão trabalhar e a sua ordem. Então, depois dessas revisões, temos o backlog e o planejamento, e aqui que vai começar o uso da IA. Então, veja, apesar dele não ter mencionado, mas isso está implícito, em tudo isso aqui, em todo esse trecho, está sendo utilizado IA para esse planejamento, para ter essa série de documentos para que nós possamos desenvolver essa feature. E aqui é justamente o ponto em que nós temos que entender que mesmo que a IA mudou a nossa profissão, mas os fundamentos de engenharia, de arquitetura continuam os mesmos, não mudou. É a mesma coisa. A questão é que a IA vai ser um multiplicador. Olha só. Aqui embaixo, ele vai falar justamente isso. Desenvolvimento de software. Finalmente começamos a colocar as mãos no teclado e começar a detonar os tickets de tarefas. É aqui que a IA tem sido um multiplicador de força. Aí ele usa o TDD, o outro TDD, usamos o Test Driven Development, então
peço para o agente de codificação de IA escrever os testes, no caso primeiro, antes da funcionalidade que vou construir. Só então eu começo a usar o agente para construir a funcionalidade. Então aqui nós temos o resumo do uso da IA em todo esse processo. Nós vemos aqui que o processo não mudou, é assim que se desenvolvia software antes. Nós podemos falar com mais detalhamento ou menos, porque a IA obviamente vai permitir uma escala disso maior, mas ela vem se arrastando para cá também. Então, quando nós falamos que a IA ela é um multiplicador, ela é um multiplicador tanto para mais quanto para menos. Se você tem bons processos de engenharia, se você tem bons fundamentos, se a sua empresa é organizada, então ele vai multiplicar para mais. Se ela tem ruins processos de engenharia, se você é um profissional ruim e não organizado, ela vai multiplicar para menos, porque ela vai permitir que o seu impacto negativo seja muito maior. Ela vai conseguir criar uma série de coisas que antes você não conseguia fazer. Então, por fim, aqui ele vai fazer, depois desse desenvolvimento, obviamente, uma revisão do envio do código. Temos um processo de aprovação de 2 devs antes que o código possa ser mesclado no main. E a IA também está mostrando grande promessa em ajuda com a revisão. Aí tem o teste, na verdade, o 7 passo, que é o teste em stage. Se o stage estiver ok, a gente joga em produção. No geral, estamos vendo um aumento de 30% na velocidade desde a proposta da funcionalidade, lá em cima o PRD, até quando ela vai, na verdade, chegar em produção. Isso é enorme para a gente. Sempre comece com um bom documento de design e arquitetura sólidos. Construa a partir de pedaços. Sempre escreva testes primeiros. Aí depois aqui vem vindo a questão dos comentários. E a história é justamente essa. Chegando aqui no final, né, tem o processo aqui de revisão. Hoje já conseguimos usar IA de várias formas. Vai retornando para o desenvolvimento caso não esteja ok, até chegar aqui no staging e chega em produção. Então, um processo de engenharia como é antes, mas agora aprimorado. Bem diferente de um vibe coding, né? Se você acha que, de alguma forma, isso tem alguma relação com vibe coding, não tem nada a ver, porque com vibe coding você tem uma ideia, você apenas especifica as funcionalidades, começa a codar com a IA, aí vem aquele ciclo. Funciona? Ah, não, vai começar a fazer debug, etc. Mais ou menos, pode até ir para produção, não é? Ou funciona. Tá, aí você manda para produção, se quebrou alguma coisa, volta para cá. A questão é que é chamado de programação intuitiva. Você vai deixando que a IA faça tudo. O que vai acontecer? Isso aqui é mensagem subliminar na tela. Vai virar essa bagunça. Olha a comparação. Vamos colocar até do lado aqui. O que é esse processo diante desse? É o que muita gente tem acreditado, que a solução da IA agora é resolver a bagunça que você tem. E, na verdade, ela só vai ser a multiplicadora. Processos, arquitetura, engenharia não mudou. Lembre-se, a IA, ela só potencializa o que você já é no momento. Por isso que a IA não te substituiu. E é óbvio que toda essa documentação, ela serve como base para a IA. A IA precisa dela. E a questão é que nós temos que encontrar a harmonia do que é adequado à nossa empresa. Porque nós podemos pensar naquela bala de prata, a busca do uso perfeito da IA na engenharia de software. Poderia chegar e falar que uma empresa tem que ter todo esse processo aqui para usar bem IA. E não é isso, isso é uma mentira. Não existe bala de prata. Como não existe bala de prata na escolha de framework, de banco de dados, em decisões técnicas, você precisa entender contexto.
Nesse ponto aqui da engenharia, é necessário entender o contexto da sua empresa. O que serve para uma FENG pode não servir para sua empresa. Às vezes a sua empresa não tem nem stakeholder, o processo tem que ser diferente, mas tem que ter um processo de engenharia. A questão é que não mudou esses fundamentos. Engenharia, arquitetura continuam a mesma coisa. O que mudou é que a IA está aprimorando esses processos. Aí vem aqui a Red Pill, e é muito importante falar sobre isso, muito importante deixar claro, porque nós temos que ter ciência do nosso momento profissional, do que a empresa está passando no momento. A IA é um multiplicador, então ela só vai potencializar o que você já é como profissional e o que a sua empresa é no momento. Se você é um bom profissional, então ela vai potencializar a sua produtividade, vai acelerar as suas entregas mantendo qualidade. Vai permitir que você vá muito mais além, entregando muito mais valor. Agora, se você é um profissional ruim, ela vai ser um multiplicador para menos. Ela vai potencializar o estrago, permitindo que você crie um débito técnico inimaginável que antes era limitado porque era só você humano, não tinha uma ferramenta mexendo, e ela vai acumulando essas más entregas com má qualidade a cada vez que você vai mexendo, fazendo com que agora o dano seja alastrado de forma muito mais rápida. Então, se também a sua empresa tem péssimos ou ruins processos de engenharia, só vai continuar a escalar isso, só vai acumular esses débitos técnicos, vai continuar sofrendo se isso já não está acontecendo na sua empresa. Mas peraí, mesmo com IA, a gente está sofrendo aqui para poder fazer essas entregas. É justamente porque nós estamos achando que a IA está criando uma falsa. Na verdade, nós estamos vendo que. Achando que a IA está criando uma solução. Então, tem essa falsa ilusão de que os problemas serão corrigidos automaticamente. Não, é porque a OpenAI vai lançar o GPT-5 alguma coisa ou o Claude alguma coisa, e nós vamos corrigir isso aqui. Você vai ficar meses e anos achando isso, quando o problema está em você como profissional e dentro da sua própria empresa. É isso que precisa ser entendido. Então você precisa encontrar o seu processo de engenharia, criar documentações adequadas que virem esse ativo, que você tome a rédea usando a IA como multiplicadora, e não para poder fazer o tal do vibe coding. Então, nós temos essa conclusão aqui, que a IA não vai substituir essas boas práticas de engenharia e de arquitetura de software. O controle do projeto é nosso, porque senão não faria sentido você continuar como um desenvolvedor. A IA já teria te substituído. Então reflita exatamente como você tem usado o IA e sobre esse post que está aqui. E isso vai total. Quando eu vi isso, tá totalmente de encontro com o que a gente tem passado aqui no canal e no MBA de arquitetura. Nós temos o dever de mudar essa visão em relação a como deve ser usado o IA, a demonstrar que os pilares de engenharia continuam os mesmos. Inclusive, né, dê uma olhada aqui no link da descrição, porque é o que nós precisamos no momento, de entender como usar a IA de um modo correto. Você vai aprender justamente isso que está nesse post, nesse MBA de engenharia, tá? Também eu quero saber de você, como você tem usado o IA na sua empresa. Coloque aí nos comentários se você usa vibe coding, se está tudo bagunçado, se está fazendo sentido essa questão da IA ser multiplicadora. É muito importante que eu entenda como você tem usado IA no dia a dia para a gente ir criando os próximos conteúdos. Então, pessoal, bom uso de IA para vocês, até mais e criem seus processos de engenharia. Tchau!